tirar o açúcar e usar adoçante para substituir o açúcar no lugar do seu cafezinho, ficar comprando produtos diet e light, é trocar 6 por meia dúzia. Isso é uma afirmação, uma verdade secreta. Mas me fale mais sobre isso, doutor Cristiano. Adoçante engorda? Então, né, essa é uma das grandes falhas, né, também que as pessoas têm, né, acreditar que ao tirar o açúcar e colocar substituir pelo adoçante, que isso vai ser benéfico para elas. Inclusive, é um dos problemas do refrigerante zero, porque lá tem adoçante, né? Então, a pessoa fica em paz com a consciência dela. Ah, eu estou tomando adoçante, não estou tomando açúcar, por isso está tudo bem. Só que não é essa a realidade que os estudos mostram, né? Então, a pessoa tira açúcar pensando em emagrecer e põe o adoçante, mais uma vez, baseando no raciocínio da caloria. Olha aí como é que o raciocínio da caloria leva a vários equívocos, né? Então pensa, o adoçante é 0 caloria, todo adoçante é 0 caloria, né? Se não for 0 caloria, ele é açúcar. Então vai estar tudo bem, só que não. Por quê? Porque esse adoçante ele promove efeitos no organismo. E tem estudos mostrando que, inclusive, vários adoçantes se ligam às células de gordura, estimulando as células de gordura a armazenarem gordura, agindo como se fossem hormônios armazenadores de gordura. Eles também deturpam os nossos hormônios queimadores de gordura, né? E além do que desequilibram, alguns deles desequilibram a flora intestinal, que nós sabemos muito bem hoje em dia que as bactérias que o indivíduo possui no intestino, nos intestinos, né? O tipo de bactéria que os indivíduos possuem determina se ele vai ser uma pessoa que vai tender a emagrecer ou a engordar. E aí o que acontece? Esses adoçantes, eles alteram essa flora intestinal, transformando essa flora, esse conjunto de bactérias, num conjunto ruim. Por quê? Pode ser um conjunto bom ou um conjunto ruim. A pessoa pode ter um conjunto de bactérias boas ou um conjunto de bactérias ruins. O adoçante tende a transformar esse grupo de bactérias intestinais num grupo de bactérias que são engordativas, que vão fazer com que a pessoa engorde. Os adoçantes, por diversos mecanismos, eles induzem ganho de peso, induzem acúmulo de gordura, mesmo que não tenham nenhuma caloria. Então, a substituição simples de açúcar por adoçante, assim, principalmente sem orientação médica, sem o equilíbrio, vai causar problemas, sim. Existem alguns adoçantes que podem ser utilizados, mas mesmo assim com parcimônia. Não existe nenhum adoçante inócuo, nenhum, nem os naturais. É interessante a gente entender sobre adoçantes, pessoal, é que assim, muitas vezes nós buscamos o emagrecimento saudável. Ah, eu vou emagrecer de forma saudável, então eu vou tirar o açúcar, é o primeiro pensamento. E sim, realmente o açúcar refinado, ele atrapalha no processo de emagrecimento. Mas aí então, eu compro um adoçante e faço consumo quase um vidro de adoçante em uma semana. É assim que as pessoas usam adoçante. E tem que lembrar que o adoçante é uma substância artificial. E que essa substância artificial o seu corpo não reconhece. Então, não adianta fazer essa troca se você não adaptar o seu paladar e acostumando com o sabor verdadeiro. Tem pessoas, doutor Cristiano, que não sabem o que é um sabor de café. Elas sabem o sabor de açúcar. Exato. Elas estão tão viciadas no sabor doce, o paladar doce, que elas não sabem que gosto tem um limão, o café, que são sabores deliciosos, mas a gente não tem o prazer de sentir. Então é importante melhorar o sentir do paladar, né? Sentir os alimentos e não só açúcar. E de verdade, se uma pessoa retira o açúcar do café e fala que está ruim, é porque ela não gosta de café, ela gosta de açúcar. Então ela está tomando café para, na verdade, cumprir esse valor do doce, do açúcar. Então tem que prestar atenção se você gosta mesmo do café, do suco, ou se você gosta mesmo do açúcar, né? E que está consumindo em excesso. Os adoçantes que podem ser utilizados é o stevia, que vem aí da plantinha que chama steviosídeo, e também o xilitol e o eritritol, que também está sendo estudado. Hoje nós falamos isso, daqui a pouco lá na frente eu não sei. Então tome cuidado com o excesso. Ela é mutante, né? Eu costumo dizer, doutor Cristiano, se a pessoa reduzir a quantidade de açúcar, é melhor do que ela substituir de cara já pelo adoçante. Então, se você está começando hoje o processo de emagrecimento, está muito adaptada com açúcar,
reduz a metade, vai fazendo um desmame gradativo, vai introduzindo alimentos assim, tente sentir o sabor dos alimentos e use o adoçante em último caso, e se for usar, use de boa qualidade, né? O stevia ou então o xilitol, por enquanto são esses. Essa verdade dói, mas toma cuidado com o adoçante e informe as pessoas aí na sua casa.